Estamos de volta no quadro Ciência da Felicidade. De hoje a gente vai falar sobre conforto e felicidade. Sabe quando a gente fica tranquilo, em casa, na paz? Pois é, isso também tem a ver com felicidade. Quem fala sobre isso com a gente é o Lucas Penteado. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, Elaine. Bom, conforto e felicidade é aquela sensação que a gente está bem, está em paz, e isso em várias situações, né? Exatamente. Foi feita uma pesquisa por um neurocientista chamado Jim Burnett e ele mostrou que o conforto ele tem mais a ver com o entendimento do seu cérebro sobre a situação do que literalmente com objetos de conforto. Um exemplo, uma pessoa que tem uma casa muito simples, ela se sente bem na casa simples dela. Uma pessoa que tem uma casa muito luxuosa, ela se sente bem na casa luxuosa dela. Mas quando essas pessoas estão em casas iguais, digamos, uma pessoa que tem uma casa luxuosa indo para uma outra casa luxuosa também, ela não sente a mesma sensação, porque o cérebro dela não está acostumado àquele ambiente. A sensação de conforto está ligado à experiência do hipocampo, como a gente percebe aquele ambiente. Quanto mais vezes eu for em algum local, mais à vontade eu vou me sentir. Tem alguma coisa a ver com a sensação de pertencimento, de pertencer àquele lugar? Exatamente. Nós temos essa sensação de que nós pertencemos àquilo. Por isso nós estamos acostumados com o som. Um exemplo, um amigo ele foi para Dubai e ele falou assim, Lucas, eu não consegui dormir de jeito nenhum no hotel. Ele foi para um hotel lindíssimo. Eu falei assim, na sua casa você consegue dormir bem? Ele falou muito, porque na nossa casa nós estamos acostumados até com os sons. E isso é o que traz a sensação de conforto. Quando a gente tem pessoas em casa que vão jantar na nossa casa, elas terminam o jantar, elas querem ir para a casa delas. Para a gente quer ir para o nosso quarto, para um local onde o nosso hipocampo perceba que a gente está seguro e ele pode descansar. A sensação de conforto está ligada ao descanso do cérebro. Ele fala assim, olha, aqui eu posso ficar tranquilo, posso abaixar a minha energia que eu estou seguro. Sai-se um pouco daquela sensação, daquela zona de alerta, é isso? Exatamente. A ideia é que o cérebro ele está tão tranquilo em relação aos estímulos externos, às percepções externas, que ele desliga a sua zona de alerta. Ele desliga a sua necessidade de sobrevivência, ela está desligada naquele momento, porque você está seguro, você se sente seguro. Isso tem alguma relação com ansiedade também, Lucas? Isso também tem uma relação com ansiedade. Algumas pessoas, elas colocam dentro do seu cérebro uma quantidade muito grande de informações e não conseguem retirar essas informações durante o seu dia ou até durante a noite, quando vão dormir. E aí o cérebro entra num processo muito grande de percepção dessas informações e trabalho de informações. Então é necessário que você saiba esvaziar a mente. Esvaziar a mente é super importante para que você tenha uma boa qualidade de sono e uma boa qualidade de vida também. Esvaziar a mente traz conforto. O pessoal fala, inclusive, que um pouquinho antes de dormir é bom não ficar mexendo em celular ou assistindo alguma coisa muito agitada na TV, né? Exatamente. Quanto mais informações você tiver, mais o seu cérebro ele vai ter percepções. Um exemplo, um filme de ação, ele tem uma quantidade muito grande de cenas. Essas cenas têm informações abruptas que causam ao cérebro aquela sensação de alerta. E o som também normalmente o som de um filme de ação, ele oscila muito, então a gente deixa a TV um pouco mais alto para ouvir quando eles estão falando bem baixinho. E aí quando a cena explode, a gente quase explode junto. Uhum. Então, o saber o que você consome no período da noite de informação é importante. Por isso a gente diz a ideia de se esvaziar. Você pode escrever algumas coisas que você não quer deixar de lembrar no dia seguinte para que você se sinta seguro em dormir. Algumas pessoas não conseguem dormir por insegurança de esquecer o que eu vou fazer no dia seguinte. Será que eu estou seguro do que será meu dia de amanhã? Então, uma dica que um psicólogo, inclusive o meu psicólogo me deu, falou assim, olha, Lucas, escreva as atividades que você acredita serem importantes e urgentes antes de você dormir. Existem áudios também que ajudam a fazer isso. É um processo de libertação assim, da mente, de deixar ela bem tranquila e assistir um filme mais tranquilo, ouvir uma música às vezes com a luz apagada, utilizar as percepções de maneira leve. Então, quando eu estou ouvindo uma música com a luz apagada, eu estou usando apenas o sentido da audição. Então, meu cérebro ele está economizando energia. É como se a gente fosse baixando o volume ali, baixando a energia do cérebro para ele se preparar para um sono de qualidade. Até porque, puxando por esse gancho, quem não tem um sono de qualidade, no outro dia não vai render a mesma coisa, vai estar irritadiço, né? Vamos falar dessa ideia do sono. Quando eu não tenho um sono de boa qualidade, eu não tenho uma limpeza hormonal dentro do meu cérebro. Então, eu acordo
acordo com o meu humor alterado. E eu não tenho a produção correta de serotonina, que é o que me deixa mais feliz. Então, se eu acordo cansado por não ter dormido bem, é natural que meu humor não esteja bem regulado para o próximo dia. Pessoas que dormem bem, dormem em situação de conforto, têm facilidade em gerar serotonina e ser mais feliz no dia seguinte. Então tem muito a ver com felicidade também no dia seguinte. Agora, quando se fala em conforto, não quer dizer viver na zona de conforto, né? Porque é preciso ter motivações também. Isso é muito importante. Quando a gente olha para a ideia de viver na zona de conforto, é a pessoa ela se estagnar, ela se acomodar com aquilo que já pertence a ela. Não buscar nada por não ter motivo de buscar, realmente viver apenas um dia após o outro fazendo as mesmas atividades. As mesmas atividades não vão te trazer os outros hormônios necessários para a sua felicidade. Não vai te trazer dopamina, que é o hormônio do prazer, não vai te trazer oxitocina, que é o hormônio ligado à surpresa, a se sentir importante. Então, é imprescindível socializar-se, viver em sociedade, ter bom convívio, fazer atividades diferentes que tornam o seu cérebro mais apto a manter os neurônios, né? Quando a pessoa faz sempre a mesma coisa, ela vai perdendo uma quantidade de neurônios e isso pode afetar até nas funções motoras da pessoa. Até porque, me corrija se eu estiver errado, se você não tiver o não conforto, você não sabe identificar o conforto, né? Exatamente. Quando eu não tenho um desconforto, uma mudança, se eu não tenho nenhuma alteração no meu dia, o meu cérebro não tem nenhuma atividade de diferenciação. E essas atividades de diferenciação, elas são importantes para que ele tenha um maior conforto quando ele mudar a sua energia. Se eu passo o dia todo dentro da minha casa, onde o meu cérebro não altera a energia, quando eu chegar à noite, no momento de dormir, o meu cérebro ele não vai querer a casa. Ele não vai entender que aquilo gerou mais conforto. Ele vai simplesmente entender que ele continua no mesmo estágio. E aí não tem como sair da situação ruim para ir para de conforto e feliz, né? Exatamente. Aí você não vai ter essa saída. Aí as pessoas acabam buscando prazeres dentro de casa, que são muitas vezes o prazer de comer, o prazer de assistir alguma coisa. E o assistir é muito interessante, porque é uma experiência semântica, é uma experiência que você não vive, mas que ela existe para o seu cérebro. Porém, depois de algum tempo, o seu cérebro para de interpretar as experiências verdadeiras. Então, é importante viver experiências verdadeiras. Se eu só assisto os filmes, eu leio livros, mas eu não pratico nada na minha vida, o meu cérebro ele não cria um processo de emoção e isso também não cria toda a nossa história. A gente não deixa um legado com apenas assistindo o que os outros fazem, a gente deixa um legado fazendo aquilo que a gente veio para fazer. Legal. Muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço.